Aleluia! Cumprimento, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler o texto que se baseia em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Epístola de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Aleluia! Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós queremos trabalhar hoje os frutos do Espírito para uma vida cristã equilibrada. Então, é importante quando nós podemos entender que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, então tudo muda na nossa vida, né? Não podemos mais continuar a mesma pessoa que outrora estávamos debaixo de um jugo, de um peso, de um fardo terrível. Há uma necessidade de transformação, há uma necessidade de mudança de vida. E a palavra de Deus, ela é muito rica em apontar os caminhos que nós devemos percorrer para agradar a Deus, para servi-lo de maneira especial. Quando olhamos para a Epístola de Gálatas, então aqui Paulo ele vai trabalhar uma releitura para a comunidade cristã que estava enfrentando algumas dificuldades, alguns ataques doutrinários, né? Algumas confrontações culturais. Então, veja, quando assim a gente passa a entender o cenário que a proposta da carta está estabelecida, é mais fácil para que possamos assim entender, né, o propósito dela. E aí Paulo, ele vai falar no capítulo 1º, no 2º, ele vai resgatando toda a história, né, dessa igreja da Galácia, e que verdadeiramente estavam sofrendo influências helenísticas, né? Quando a gente fala influência helenística, a gente vai nos reportar ao Império Grego. O Império Grego foi um grande império e ele atuou em toda aquela região, né, hoje a gente chama da Europa, né, a Ásia, o Velho Mundo. E com grandes conquistas, Alexandre o Grande foi estabelecendo a cultura helênica. Que o Império cai, ele passa a então estar sendo dominado pelo Império Romano, e a influência helênica ela continuou. Hoje nós dizemos que o inglês é a língua universal. Se você sabe ler em inglês, se você sabe falar o inglês, você pode viajar para todo canto do mundo, porque lá você vai saber se comunicar, porque é a língua universal. Então, veja, dentro dessa situação da característica dos dias de hoje, que nós conhecemos a língua inglesa como a língua universal, você pensa isso na época de Jesus, na época dos apóstolos, os discípulos da igreja primitiva, o Império Romano. Por quê? O grego era a língua universal, mais falada, difundida pelo processo, né, de um império poderoso que alcançou muitas nações, muitos territórios. Então, olhando dessa maneira,
você vai lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e paralelamente os livros históricos, você vai encontrar muito isso, a influência helênica, né? Então, isso tinha força, irmãos, isso tinha uma imposição, de certa forma, para que a sociedade da época, a cultura, fosse margeada por isso, né? E aí, quando vem o Império Romano, ele vem também trazendo uma força na questão da cultura, né, romana também, abrindo as possibilidades para os deuses romanos, né? O romano, ele não tinha preocupação em questão qual deus ou qual culto você vai prestar. Para ele, todos valiam, né? Então, a cultura pagã, né? Também as práticas pagãs nesse mundo que a igreja está surgindo, era forte, né? O paganismo era terrível e o romano não se preocupava. Ele queria que você reverenciasse o César, né? O imperador, e isso era o suficiente. Não importa se você era cristão, se você, de repente, vamos botar assim para um entendimento mais fácil, né? Era um católico, ou era um da Deus Amor, ou era um, de repente, testemunha de Jeová, ou seja, um espírito, não importa a tua religião. Importa que você viva bem na nossa sociedade, mas reconheça que César é o imperador e é como um Deus, né? Então, tu tem que reverenciar. Então, olha a situação que a igreja está irrompendo diante de uma cultura helênica, uma cultura pagã, onde diversos deuses, né, tinha a sua participação. Então, todo mundo poderia ter 2, 3, 4 religiões, não faz mal, mas você tem que se dobrar ao Império Romano. Então, essa é a condição da sociedade da época, né? E para não, né, ficar de fora e, quem sabe, piorar a situação, estava ali os judaizantes, né? Judaizantes, vinha ali os judeus, né, que se infiltrava no meio da igreja e tinha uma pressão terrível para que você precisa, para alcançar a graça completa da salvação, guardar as tradições judaicas. Vocês precisam estar debaixo da observância da lei. Então, a igreja, ela vem enfrentando essas situações. O gnosticismo, né, que operava muito no século I, no século II. E aí Paulo ele se levanta como um apologeta, né, e defesa da fé, em buscar blindar a fé do crente, da nova criatura. E aí ele passa a dizer o seguinte, os falsos mestres estão envolvidos, estão no meio de vós, mas se alguém trouxer um evangelho, quem sabe entre nós mesmos, ou até um anjo que venha a descer dos céus e pregar um outro evangelho, considere, ou seja, anátema, rejeite, sai fora disso. Por quê? Porque não provém, né, do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Deus não está nesse negócio. Então, para você ver no capítulo 1, que ele vai trabalhando isso, ele, então, está destacando a situação. Quando você lê o texto e consegue entender essa situação que ocorre, né? Essas características, essas investidas de uma cultura e de pressão de líderes, de falsos mestres, então você passa a ficar atento, né? Cuidadoso, temerário a respeito daquilo que querem te trazer para distorcer todo um processo da fé que foi implantada através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, veja, dentro dessa sociedade, desse cenário, a gente olha também que houve distorções teológicas, né? Nessa distorção,
era provocada divisões. Sempre tem aquele que vai dar ouvido. Tem mentes fracas, irmão. Tem pessoas que não têm posicionamento, convicção daquilo que ele crê. E qualquer ventozinho de doutrina, de ideologia, desvia ele. São mentes, e isso trazia divisões. Por quê? Muitos já estavam, retornando às obras da carne. Pode ver no capítulo 5, que primeiro ele aponta as obras da carne. E depois ele vai trabalhar os frutos do Espírito, para confrontar justamente isso. Então, muitos cristãos estavam retornando. Por quê? Estavam distantes. O líder não estava tendo condição de combater essas heresias, essas pressões, tudo que eu falei aqui a respeito desse cenário, e eles estavam voltando às obras da carne. Estavam com problemas de inveja, estavam com problemas de contendas, facções, ou seja, tudo aquilo que é contrário ao princípio doutrinário basilar da fé. Nós não podemos, em comunidade, ficar divididos. Não podemos, em comunidade, que dizemos, vamos para o céu, nosso lugarzinho está garantido, e ficar cobiçando, com inveja, com disputas, é porque eu sou melhor, canto melhor, prego melhor, é eu que sou mais bonito, é eu que... Isso não existe. Entende? Então, veja, essa situação estava trazendo um transtorno e acabava fazendo o quê? O abandono da liberdade do Evangelho. A liberdade cristã estava sendo abandonada. Então, veja, você que vivia debaixo de um jugo, estava travado ou aprisionado pelo pecado. Jesus morre, ressuscita, te liberta e você sente paz. Você sente alegria. Você tem convicção, certeza de que vai para a glória com ele. E, de repente, tudo isso muda a ponto de você falar, não, eu vou voltar às minhas práticas antigas. Vou lá adorar a Diana, vou, de repente, participar dos bacanais, das festas, de bebidas e tantas coisas pagãs e pecaminosas que antes você estava aprisionada, foi transformado e liberto e agora começa a voltar porque já está perdendo a fé. Entende? Então, Paulo entra forte diante desse cenário para, com firmeza, ensinar que a verdadeira vida espiritual não se manifesta pela observância legalista. Jamais entre pelo legalismo, mas sim pela presença e ação do Espírito Santo no crente. Quem conduz a vida do cristão, da nova criatura, nos tempos atuais, após a ressurreição de Cristo, é o Espírito Santo. Não é as tradições, não é a religiosidade, não é os hábitos e costumes que alguém, em uma determinada época, na sua forma de compreender, entender e influenciado pela cultura do tempo que viveu, às vezes quer estabelecer como a regra para ajudar no processo da salvação. Então, veja, isso é terrível. Hoje ainda está acontecendo no meio da igreja, tá? Por quê? Eu chamo isso de ranço, É um ranço que fica agarrado na nossa vida, a gente não consegue se desprender de certas coisas, de hábitos, de costumes que não são fundamentados na palavra, mas são parte da nossa história cultural. Então, veja, nós jamais podemos dizer para uma nova criatura que foi impactada pelo poder da cruz, pelo evangelho transformador, que agora ela tem que entrar dentro de um formato que nós criamos porque a gente acha que é o ideal, dentro da nossa justiça, dentro dos nossos preconceitos, da maneira de... Não dá. Então, Paulo está rebatendo isso.
Vocês estão voltando às velhas práticas. Vocês estão querendo manter a circuncisão. Isso é coisa da lei. Isso é coisa do passado. Jesus veio para transformar, entendeu? Então, eu estou tentando mostrar para vocês o que estava passando na época. Esse era o cenário. E, ao mesmo tempo, trazer uma forma de trazer aos dias de hoje aquilo que nós vivemos dentro da nossa denominação. Né? O extremo de dizer que o fulano, porque está pintadinho, porque o cabelo está curtinho, está no inferno. Isso acontecia. Não sei se vocês passaram por isso. Né? A gente não podia nem jogar bola, a gente não podia ver televisão, a gente não podia pegar na mão da namorada, a gente não podia um monte de coisa. Era pecado. Vocês vão para o inferno, vão arder. E tinha aqueles arautos, né? Aqueles que ficavam na porta da igreja e ficavam olhando. Aquele que cismava, esse aí é um desviado, está endemoniado, esse aí já está no inferno. E pronto, tirava da igreja. Eu passei por essa fase. Eu falo com propriedade daquilo que eu vivi. E muitos aqui viveram. Né? Então, veja, quando eu parto do princípio dessas coisas que estão, às vezes, engessadas num processo legalista e religioso, eu estou perdendo a leitura da graça, a bondade de Deus. Então, como enfrentar isso? Como superar isso sem perder a amizade, sem perder o espaço na comunidade, porque tem pessoas que não vai adiantar mudar. Então, saiba respeitar. Não adianta bater de frente e dizer, não, você já está ultrapassado, você está um velho quadrado. Não, respeita. Ele compreende, vive e adora a Deus e Deus ama ele. E eu tenho que saber respeitar. Não posso impor a minha espiritualidade para quem vem dentro de uma tradição, irmão, que não consegue se prender. Tem coisas que eu não abro mão. Entende? Por quê? Porque eu aprendi assim. Olha que eu já abri muitos os horizontes, a visão. Por quê? Porque o que tem que imperar no nosso ser, no nosso coração, né, é o amor de Deus. Né? Ele é aquele que vai ser o balizador, o alicerce para nós darmos fruto. Então, veja, Paulo ele vai contrastando as obras da carne com o fruto do Espírito, aonde nas obras da carne, o resultado de uma natureza humana corrompida, tá? Porque quem é nova criatura não pode estar sendo, né, margeado. Quando eu digo margeado, é guiado, é orientado pelas obras da carne. A tua vida, se ainda tem essa ação da obra da carne, você tem que se entender com Deus. Tu não entendeu o processo. Você não verdadeiramente abriu o seu coração. Porque o fruto do Espírito, ele é o quê? Resultado da natureza transformadora de Cristo. Né? Eu preciso revelar Cristo. Se eu revelo as obras da carne na minha vida, eu estou dizendo que Cristo também fazia isso e faz. Entendeu? Então, veja, quando eu quero verdadeiramente revelar o caráter de Cristo na minha vida, o meu fruto, o meu comportamento, as minhas atitudes têm que ser a que Cristo viveu. Aquilo que a palavra orienta. Então, o fruto, né, do Espírito, essa expressão, ela denota o seguinte: a visibilidade do caráter de Cristo formado em nós. Se eu sou nova criatura, eu preciso apresentar fruto. E isso é importante, que você, crente, que está vindo à igreja, se pergunte: qual é o fruto que está sendo gerado na minha vida? O que eu estou produzindo? A evidência dessa maturidade, né, no caminho da sua vida cristã vai gerar o quê? Um equilíbrio,
uma vida saudável, né? E uma vida vitoriosa. Todos nós, às vezes, eu vou para o culto de quinta, que nós inventamos, né? Esse culto, porque é a noite da vitória, como se fosse o único dia da semana. Alguns é terça, alguns é quarta, outros é sexta, outros é tarde da bênção. Ou seja, a gente designou isso para atrair pessoas para vir à igreja e a gente só prega vitória, só prega coisa boa. Esquece de trás. O que vai acontecer? Eu sou vitorioso, porque eu me escapo do mal, eu temo ao Senhor, eu busco a fazer com que o fruto alcance outras pessoas. Então, veja, você vai tendo vitória. A tua vida é saudável, a tua fé está bem estabelecida. Então, é importante, olhando todo esse cenário, Paulo vai trabalhar de forma enfática. Ele vai bater de frente, ele vai realmente mostrar assim, você tem que ser luz, você tem que ser sal, você tem que andar no mundo sendo diferencial. Não adianta nós ficar dentro de uma redoma achando que aqui eu estou protegido, eu não me misturo, eu passei uma fase, é terrível, talvez alguns novos nunca viram isso. Então é bom a gente trazer como experiência. Que tinha crente que não apertava a mão do ímpio, porque ele achava que ia ser contaminado. Porque, não, se eu apertar a mão do pecador, eu vou ser contaminado, eu vou estar pecando. Olha o absurdo. Entende? Olha o absurdo. Mas existia, tempos atrás, isso. Então, veja, quando nós entramos por esse caminho, a gente está simplesmente ignorando a graça. Não estamos compreendendo que o amor de Deus, ele é para todo aquele que crê, todo aquele que quer alcançar misericórdia. Entende? Então, é muito importante a gente compreender. O fruto do Espírito traz o quê? A evidência da transformação interior. O verso 25 diz assim, ó, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, olha, se eu vivo no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Não tem como eu viver no Espírito e andar na carne. São contrastes, né? Isso não tem cabimento. Por quê? O próprio texto sagrado diz que Deus é luz e não há nele trevas. Deus é santo. Não há nele impureza, porque ele é puro, ele é santo. Então, quando eu entendo que eu sou templo do Espírito Santo, eu estou trazendo quem para habitar? Jesus. Ele é representado na nossa vida pela terceira pessoa da Trindade, que é Deus. Entende? Então, como eu posso ter Deus na minha vida, na pessoa do Espírito Santo, proclamar a ressurreição de Cristo e o seu evangelho transformador, se eu, na verdade, continuo andando em trevas? Então, quem que está aí? É a pergunta. Quem que está aí? Cristo não está. O Espírito Santo não está. Por quê? Se as minhas atitudes são carnais, não é fruto do Espírito, então tem uma outra pessoa aí. Entendeu? Então, é importante a gente ver que o fruto do Espírito evidencia, né, a transformação interior. E dentro dessa questão, quando você lê no verso 22, você vai notar o seguinte, ó, mas o fruto do Espírito. Aqui o fruto, né, não está no plural. Ele está no singular, ou seja, existe um fruto, não vários frutos. O fruto que é composto, tá, por características, virtudes independentes. Então, o fruto, né, dentro de um conjunto harmonioso de virtude, ele vai manifestar o quê? Algo glorioso de Deus para transformar a vida do cristão. Então você tem o fruto do Espírito
ele é amor, ele é gozo, ele é paz, ele é longanimidade, ele é benignidade, ele é bondade, ele é fé, ele é mansidão, ele é temperança. Então veja, o fruto, ele está trabalhando a independência das virtudes. Nós não podemos dizer os frutos, mas o fruto. E aí ele vai destacando sobre essa condição para que o crente verdadeiramente se apresente alguém que está transformado. Se você olhar em João 15, 4 e 5, naquela passagem bíblica, nós vamos ver o quê? O Espírito Santo é o quê? A raiz. Vamos ver que Cristo é o modelo. O crente é o ramo. Então veja a conexão que é proposta para que verdadeiramente aquela analogia, né, de uma árvore, ali Deus, ele é o agricultor, então o Espírito Santo é a raiz, é a que dá base, é a que dá estrutura, né? Toda a estrutura da árvore ali é como o modelo, né, que precisa estar estruturando, fundado, firme. E nós somos os ramos. Nós somos aquele que vamos crescer dentro de uma estrutura daquela árvore que vai dar toda a firmeza para que nos ramos apareça o fruto. Então veja, a fonte de tudo está em Deus. Deus Espírito Santo e Deus Filho. Onde o Pai cuida de todas as coisas. E eu que agora, né, até tem um hino que vai falar do zambuzeiro bravo, né, que não dá fruto bom, mas quando ele é enxertado na videira ou na oliveira, acho que é na oliveira que o hino canta, aí o que acontece? Ele vai passar a sentir, né, a transformação produzida de uma árvore boa, sadia. Então, aquilo que não presta está sendo alcançado. É o que nós vivemos. Né? A gente não prestava para nada. Jesus entrou, transformou, mudou, reescreveu a nossa história. Hoje nós damos fruto daquilo que ele é na nossa vida. Então, essa situação é muito importante. Né? Essa função, né, do texto teológico, ele vai também dizer o seguinte: o fruto é sinal de regeneração. Lembra que Paulo ele fala que as obras da carne, e vai citando. Agora, o fruto, ele dá sinal de que está havendo mudança, transformação, está se regenerando. Então, ele vai se confirmar que o Espírito vai estar habitando no crente, nos conduzindo à semelhança para Cristo. Paulo nos diz que nós vamos chegar a buscar a perfeição em Cristo, vamos ser semelhante a Ele. Por quê? Porque o fruto tem que chegar a produzir dentro dessa característica de revelar Cristo. Então, é muito importante quando nós assim entendemos e colocamos em prática. A função prática do fruto é gerar crescimento espiritual, é gerar maturidade emocional, é equilibrar o ser interior do cristão. Olha que importante. O fruto tem que te dar crescimento. Então, o crente tem que crescer. Não pode ficar raquíticozinho, né, na fé. Tem que crescer. Como é que o crente cresce, irmão, na fé? Espiritualmente? Lendo Bíblia. Por quê? A Bíblia é o alimento. Quem teve filho aí, sabe que nos primeiros dias da criança, qual é o alimento mais saudável que existe, que Deus preparou e deu para a mulher? É o leite materno. Então, há uma recomendação que a mãe não deixe, né, de dar leite materno para a criança, pelo menos durante 2 anos.
Ah, pastor, mas está um bebezão grandão, já está fazendo arte, não interessa. Se você criar a criança com leite materno durante esse período, ela vai estar totalmente fortalecida, porque é um leite, um alimento que tem os nutrientes necessários para que venha ter uma vida saudável. Lógico, tem as dificuldades, algumas mães não conseguem ter leite, o leite vai embora, fica endurecido e tantas séries de coisas que não pode, aí já vai para o nanzinho, né? Já vai para a química pura e vai fazendo, por quê? Não pode dar um arroz com feijão, não pode dar um churrasco, tem que ser o leitinho. Então, o crente novo, né? A nova criatura que agora está caminhando, engatinhando na fé, é Bíblia, é a palavra. Não vai entrar no aspecto de, vamos estudar genealogia. Isso aí serve só para questão histórica. Não tem para que você ficar discutindo genealogia. Você tem que ler a Bíblia, os evangelhos, para que revelar Cristo, o Salvador, muito melhor e forte na tua vida. Entende? Depois tu vai para os salmos, depois tu vai para todo o processo, né, de capa a capa, aí, mas o evangelho, de preferência o evangelho de João, que vai revelar, né, o verbo. Então veja, você está se alimentando, né, com leitinho espiritual, que é a palavra, e vai crescendo, daqui a pouco você tem maturidade para encontrar as crises dentro da igreja. Que o mais lugar que tem problema é dentro da igreja. Por quê? Está cheio de gente. Pessoas são geradoras de problema. Paulo está dizendo, vocês estão deixando a liberdade cristã. Aquilo que eu ensinei. E eu fui direto na fonte. Eu não aprendi com o apóstolo. Eu não aprendi. Foi direto na presença dele. Falando de quem? De Jesus. Então eu estou dando o evangelho puro, verdadeiro, né, para você. E aí, irmãos, nós vamos criando o quê? Maturidade emocional. A gente vai saber se comportar. Né? Os tempos mudaram. A igreja entrou para uma dinâmica diferenciada nos dias de hoje. Tem de tudo dentro da nossa igreja. Entendeu? Tem pregador de todo gosto aqui. E aí, conforme, né, a dinâmica de cada um, ajeita um lado, estraga o outro. Por quê? Porque às vezes foge do princípio. Se nós anunciar somente o princípio, a base, a Bíblia, sem ficar fazendo floreio, sem ficar inventando doutrina, sem nada, irmão, o crente cresce com harmonia, né, com graça, com maturidade, e vai ser uma benção. Mas quando nós ficamos inventando estratégia humana, né, técnicas de neurolinguística e um monte de baboseira que tem por aí o crente fica todo capenga, né? Um lado fica gordinho, o outro fica raquítico, o outro ele anda torto e vai gerando problema. Entende? É o que estava começando a acontecer na Galácia. E Paulo entra firme. Paulo fez um diferencial entre os apóstolos, trazendo uma estrutura teológica, doutrinária, que hoje a igreja ela conseguiu sobreviver. Então, nós precisamos, né, entender, porque o mundo ele identifica, né, o verdadeiro discípulo não por dons, irmãos, não por carisma, não por aparência, mas ele vai olhar o fruto. O mundo aí fora quer ver o fruto que você está produzindo. Entende? Se você diz que é cristão, ele vai apostar que você mudou. Se você continua fazendo rolo aí, continua aprontando, ele vai dizer, você não é crente. Lógico que o mundo também está influenciado por certas tradições religiosas, então ele fica mapeando,
e diz, o crente não pode ter televisão. Por quê? Porque nós falamos a vida toda, não pode ter televisão. Hoje a televisão já está de lado. O problema está no celular. Entende? Então, veja, o tempo passou. As redes sociais estão aí vomitando um monte de porcaria. E aí o crente que não tem base bíblica, que não quer vir para a escola dominical, que não quer vir no culto de ensino, que não se preocupa em ler, vai comer nas bolotas. E depois vai arrotando um monte de besteira. E aí nós, às vezes, usamos o púlpito nosso e deixamos eles fazer um absurdo e começar a estragar o ambiente. Por quê? Porque não tem consistência, não tem estrutura, não tem firmeza, mas fala bonito, movimenta, né? Faz a emoção aflorar. E quem que não quer? Depois de um dia de trabalho, cansado, depois de crise porque perdeu o emprego, depois de enfermidade que está rodeando a casa, e tantos problemas, aí vem no culto, então levanta o pé, levanta a mão, beija teu irmão, ri pro outro, mas não sei o que, e dança aqui, dança ali, tá cheio de besterol aí. Quem que não quer se largar? Eu vou curtir. É como se fosse isso uma droga que tira você da tua situação para jogar no ambiente mais ou menos assim para você superar, e isso é efemeridade. Passou, foi para casa, está lá o problema, está lá a crise, está lá toda a dificuldade. Agora, quando você está firmado na palavra, você sabe que o caminho para solucionar o teu problema é aos pés de Cristo, é na oração. A Bíblia diz, orai sem cessar, vigiai, orai, buscai pela madrugada, porque lá vai me encontrar. Ou seja, o caminho está ali, mas nós não lemos e queremos ter resultados. Então veja, quando o mundo olha para você, ele quer ver fruto das obras da carne, das mentiras, do engano, de tantas outras coisas. Ele já está cheio, mas ele quer ver fruto. Então veja, sem o fruto a vida cristã ela torna-se estéril, ela não produz nada. Ela é desequilibrada, ela é sujeita às paixões da carne, isso é terrível, e aos enganos da religiosidade. Então, nós precisamos compreender que, verdadeiramente, para entender o fruto do Espírito na nossa vida, precisa estar aparecendo a evidência da transformação interior. Continuando, nós também podemos ver o seguinte: as virtudes do fruto é o caráter de Cristo no crente. Essas são as virtudes. Eu preciso olhar para o Joãozinho e ver Cristo nele. Eu preciso olhar para a Mariazinha e ver Cristo nele. Se eu não ver Cristo na vida dele, ele ainda talvez está em processo de transformação, de maturação, mas 30 anos na igreja ainda não tem o caráter de Cristo. O que é que está acontecendo? É isso que Paulo está trazendo à tona. Vocês estão abandonando a liberdade cristã. Vocês estão deixando de lado o evangelho puro, verdadeiro, transformador. Estão voltando às velhas práticas. E aí Paulo ele vai elencar 9 virtudes, que são virtudes espirituais que vão formar o fruto. O fruto aqui é como, vamos pegar o exemplo da laranja. A laranja, olhando ela com a casca, é um fruto. Aí tira a casca, você vai ver os gomos. Então, o fruto do Espírito, ele vai ter 9 gomos, que cada um vai revelar uma virtude para que possa desenvolver na vida do crente o caráter de Cristo. Então, ele trabalha aqui como dimensões do relacionamento humano. Veja, frutos voltados a Deus. Isso traduz o quê? Dimensão espiritual. Se é voltado para Deus, você entra na esfera espiritual. Essa dimensão, existe 3 frutos que vai traduzir
essa condição? Primeiro, o amor. O amor aqui não é o amor eros, não é amor filéu, né? Não é o amor caracterizado ou conceituado pelo homem, pelas ciências, né, da filosofia. Não. O amor ágape, ele vai trazer a base sacrificial, ele vai falar do amor de Deus. Um amor verdadeiro, um amor puro, um amor que busca o bem do outro sem interesse. Olha, ele tem prazer em ajudar o seu próximo sem interesse próprio. Olha, eu vou ajudar o irmãozinho ali, quem sabe, né, eu ganho um benefício. Não, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, porque Deus está no meu coração e eu estou sentindo as agruras da vida dele e que ele precisa da minha ajuda. Se Deus está me abençoando e está me direcionando e eu posso ajudar, mas não preciso nada em troca. Não preciso aparecer, né? Não preciso subir no degrau do pódio mais alto para dizer que eu sou melhor. Não preciso, né, dos holofotes para dizer, né, o nosso irmão que ajudou tanto, que fez tanto. Aí fica, né, trazendo o quê? Somente aquelas bajulações, aquelas referências para mostrar o A ou B em detrimento de outro. Não. O amor que Deus gera, né, e ele é base de todos os frutos, ele é sacrificial. Então, quem anda, às vezes, atrás de holofote, de ser estrela, baseado, né, no ambiente evangélico, está errado, toma cuidado. Deus, ele conhece e contempla, ele vê a tua atitude, ele vê a tua intenção, e você pode ser rejeitado assim como Caim. Não é porque Caim, de repente, falou, Deus, eu vou te oferecer aqui da minha horta, né, a plantação de melancia, eu quero dar uma maior melancia para ti. Deus aceitaria, irmão, mas ele viu a intenção, a maldade, e aí ele rejeitou. Tem gente que acha, porque se ele desse uma ovelhinha, se ele desse, né, um cordeirinho, Deus aceita. Não tem nada a ver isso. É a intenção. Então, às vezes, a gente tem um nome de crente e está na dimensão cristã, evangélica, e achando que está, né, abafando, porque eu tenho maior status, eu sou maior catedrático, eu sei cantar bonito, eu me visto bem, eu faço, aconteço, e se eu não orar, Deus não responde. Vai tomar vergonha na cara e aprenda a crescer. Deus não precisa de ti com essa soberba, esse orgulho todo, um ego inflado. Não tem nada de amor de Deus aí. Tem interesse próprio. Então, veja, isso aí não vai funcionar. Por quê? Porque o amor é a seiva que vai nutrir todas as demais virtudes. Todas as virtudes do fruto é fundamentada no amor. Aí não tem amor, não vai ter alegria, não vai ter paz, não vai ter longanimidade, benignidade, não vai ter nada, porque não tem o amor. Então, é importante na dimensão espiritual, relação com Deus, primeiro descobrir se você está gerando o fruto do amor. Depois, o fruto da alegria. Isso também é interessante porque ele não depende das circunstâncias, irmão, mas de comunhão com Deus. Tem hora que você está no aperto, está meio abatido, mas você está lá cantando, louvando, adorando, porque é comunhão com o Pai. Entendeu? Então, essa alegria é um diferencial, faz parte do fruto do Espírito. Né? Então, essa é dimensão espiritual, é contato direto com o trono da graça. Então, veja, esse processo revela o quê? Um contentamento constante, mesmo em tempo de adversidade. Por isso tem gente que fala assim,
Estou passando uma prova, mas eu quero adorar a meu Deus. Ô, rapaz, como é que tu quer adorar? Como é que tu quer servir a Deus dessa forma? Deus se esqueceu de ti. Deus nem está vendo. Tu não está vendo aí o perrengue que você está passando? Ei, o que eu estou sentindo é paz, alegria, o amor dele, a misericórdia. É tudo para ele, é para a glória dele. É fruto. Dimensão espiritual. Paz, o terceiro fruto dentro dessa composição, vai trazer o quê? O resultado da reconciliação com Deus. Um estado, amado, de serenidade interior, né? Mesmo em meio ao caos. Está caindo lá fora uma tempestade, uma situação terrível. E o crente tranquilo, em paz. Eu sei em quem eu confio, eu sei em quem é o meu Redentor, a minha vida está na mão dele, eu louvo a ele, eu glorifico. Ah, mas vão te matar, vão não sei o quê. Eu estou na mão dele. É paz. É realmente resultado, né, de um processo que a paz do Espírito ela vai guardar o teu coração, ela vai blindar contra ansiedade, frustrações, divisão e uma série de problemas. É a paz, dimensão espiritual. Isso nós precisamos ter. Vivendo nessa terra, numa sociedade sem Deus, num mundo que está num caos, se nós não estabelecer essa relação espiritual na dimensão com Deus, e gerar esse fruto, irmão, nós ficamos pirados. Nós não conseguimos sobreviver. Mas quando Deus está na tua vida, a presença dele é verdadeira, é real, você passa pela luta, pela dor, pela aflição, pelo caos, e lá na frente você está vendo, ali está a minha vitória, ali está a minha promessa garantida, e você verdadeiramente vence. Quando você olha para trás, meu Deus, eu enfrentei isso tudo, nem vi. Por quê? Porque Deus vai na frente, livrando, cortando laço, embaraço e te dando vitória. Frutos voltados ao próximo. Aí vai falar o quê? Dimensão social. Se a dimensão espiritual ela é vertical, é você e Deus, na questão agora dos frutos, direcionado ou voltado ao próximo, é a dimensão social, a dimensão horizontal. É eu e o meu irmão. E aqui é importante. Por quê? Porque se eu preciso dizer que amo a Deus, eu preciso dizer que eu amo o meu irmão. Se isso não estiver em sintonia ou harmonia, crente, volta lá no primeiro degrau da escada da fé. Tem coisa errada. Por quê? Isso vai falar da dimensão social do relacionamento. E aí tem 3 frutos. Qual é deles? Longanimidade, paciência para suportar ofensas e injustiça sem perder a fé. Pensa num lugar que nós somos provados, igreja. Para ter paciência com aqueles irmãozinhos que tem, né, os dedão para apontar o teu erro. Para dizer que você está assim, que você está assado, que não entende a tua história, que não sabe o que você está pensando, mas para dizer que você está indo para o inferno, que você está desviando todo mundo, que você não presta. Aí está lá os 5 dedão, né, mostrando para tudo que é lado. Não tem paciência, não tem bondade, não tem misericórdia, aí você tem que mostrar o fruto. O fruto da longanimidade. Eu preciso ter paciência com meu irmão que fala mal de mim. E hoje vai para a rede, né? Vai para o Facebook e fala mão de baboseira. Porque não sei o quê. Pá. Paciência, crente. Tá na crise? Ora. Não, eu vou botar a boca no trombone. Revela quem aí? Uma vida atribulada, atormentada por problemas, por injustiças, por ofensas, por tribulações que nós temos que passar.
Então, a questão da longanimidade, ela vai refletir o caráter de Deus, né? Que é o quê? Segundo o Salmo 86:15, ele diz assim, ó, rico em misericórdia, tardio em se irar. Se eu tenho isso, eu tenho que ter misericórdia, mesmo sabendo que o meu irmão está falando na vizinhança que eu não presto. Eu tenho que ter paciência. Contar de 1 a 100, se não der, vai a 1000. Mas tem que ter essa longanimidade. Eu sei, é fácil? Não é. Porque nós vivemos uma sociedade hoje tão atribulada, é uma correria, a gente vive estressado, a gente não consegue mais ter controle para saber diferenciar as coisas, separar, e aí vive nessa crise. Aí vem para a igreja para ouvir um louvor, e aí aí chega na escada, aí daqui a pouco o irmão fala, você está feio, pronto, acabou. Aí explode tudo, aí xinga, briga, e aí já vai para o tapa, e tudo isso por quê? Porque já não tem mais. Na construção e na formação desse fruto, está havendo deficiência. Isso faz o quê? Um sinal de alerta. Se eu não estou tendo mais paciência, é porque eu não estou orando, não estou vigiando, não estou me cuidando e nem estou mais andando na presença dele. Porque se Jesus está aí, amado, você tem que representar o fruto. Qual é o nível ou o estágio que você está em maturidade? Entende? É sério isso. Isso era para pregar em culto de Santa Ceia lotado, né? Mas, infelizmente, os crentes descobrem que a gente vai pregar isso, some tudo, né? Então alguém avisa para ele, não vai hoje não, que hoje tem marretada. Não é marretada, é refletir naquilo que é o bíblico. Está escrito. Entende? Benignidade, o outro fruto. Disposição para quê? Para agir com ternura e empatia. Você é feio. Oh, meu querido, eu te amo, né? Não, você o quê? O que tu falou? Fala de novo. Se tu é homem, repete para tu ver. Não é assim que a gente escuta? Cadê a benignidade? Para a gente entender o irmão que tá, às vezes faz uma brincadeira. O irmão que às vezes, né, que dá mais bobeira, tem gente que dá mais bobeira assim, e fala umas coisas que não era para falar. Aí tu tem que engolir, tu tem que, não, irmão, tá bom, vamos orar, né? Vamos deixar Deus trabalhar. Não, não tem benignidade. Então, quando nós temos esse fruto, nós vamos ter que mostrar um coração de Cristo em ação. Quantas das vezes Jesus, né, foi confrontado? Ele poderia falar, o anjo fulano de tal, vem aqui, dá um tapa aí, dá uma sua aí para mim. Vai lá. Não, ficou quieto. Na cruz, né, foi cuspido, foi blasfemado, foi injuriado, foi tanta coisa. Pai, perdoa. Então, assim, a benignidade, ela passa a mostrar que você deve agir com cuidado, com ternura, né? Para evitar problema. Tem um outro fruto que é a bondade. A bondade vai trazer o quê? As ações concretas do amor. Se você tem o amor de Deus, você vai ser bondoso. Você não vai querer vingar. Você não vai tirar os desaforos que vêm com você, vou tirar satisfação. Vou agir com o fruto da bondade. Vou expressar o amor de Deus. Então, essa prática, né, em favor do outro é fundamental. É fácil, pastor? Não. Estamos na dimensão social dos relacionamentos. Mas o crente maduro, irmão, o crente que anda na presença de Deus, ele tem muito mais graça de superar essas coisas e de revidar com bondade. Entende? Revidar, né, aquela afronta, aquela situação com algo de Deus. Tem momentos que, se você não consegue, vai ver que vai perder, sai fora. Faz como José. Tem que correr daqui. Estou sendo, né, de repente,
em perigo de ser agarrado, de ser, né, dominado. Perna para quem te quer, sai fora. Mas tem crente que é assim, eu vou lá tirar satisfação. Tá pensando o quê? Não, ninguém fala mal de mim assim não. Já vamos resolver esse problema. Aí vai buscar a luta, a crise. Então, é nessas horas que nós precisamos ser cristão maduro, aonde reconhecidos pela a bondade ativa e não apenas por boas intenções, mas caráter de Cristo, vivência. O amor está aflorando a ponto de eu ficar quieto, às vezes humilhado, sair e pedir graça a Deus para não entrar num processo. Terceiro, né, frutos que vai falar da dimensão pessoal agora. Agora é você, não mais nas relações sociais, mas é você agora. Fé. A fé, ela vai trazer o quê? A confiança contínua em Deus. É estruturada em fidelidade ao seu chamado. É a força, irmão, que sustenta o crente na provação. Você está na crise, mas você fala, não, Deus vai estar me dando vitória. Tudo está dando errado. Deus é fiel. Eu creio que isso é uma prova que Ele está me testando para logo ali eu conquistar o resultado e a minha vitória. É fé, é confiança que Deus está trabalhando, que Deus está conduzindo. Isso é algo pessoal. Eu não posso ficar amparado na fé do meu irmão. Uma coisa é você pedir oração. Irmão, me ajude em oração, eu estou passando uma dificuldade. Agora ficar, irmão, ora por mim, e eu não oro. Eu não faço mais nada, porque eu não tenho força. Cria vergonha na cara. Como que não tem força? Tem tanta luta. É na luta que nós temos que se agarrar em Jesus. E o que nos diz isso, a respeito disso, é fé. É saber que Ele está comigo todos os dias, até a consumação do mundo. Mas eu não leio Bíblia. Eu não guardo a palavra, eu fico na roda da murmuração, eu fico na novela, eu fico em tantos lugares, menos na presença de Deus. Aí como que eu vou estar estruturado? Aí eu falei, não, irmão, ora aí por mim, você é um homem de fé, você é uma irmã que tem oração, você é coluna na igreja, ora lá para Deus me dar vitória. E eu fico vivendo a minha vidinha, né, fria, frívola, sem Deus. Então, quando eu olho esse fruto que é voltado ao próprio eu, a persona que você é, então eu preciso entender, se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. É o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, se eu não alimentar a minha fé, mas como é que eu vou ter fé, pastor? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ou seja, volta a dizer, Bíblia, 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 leia a palavra de Deus para gerar fé e mostrar que você tem um Deus poderoso, um Deus, vamos dizer assim, grandão para você e toda a disposição de te ajudar, mas você tem que agradar pela fé. Tem que confiar que Ele é Senhor da tua vida, tem que entregar o teu coração, ser transformado. Então, veja, é contínua fidelidade, né, e confiança em Deus. Isso é pessoal. Pastor, eu tenho aqui 100 gramas de fé para vender. Não existe. Pastor, eu fui ali, sabe, em uma placa de igreja, e eles me venderam um óleozinho, uma aguinha, um pedacinho da cruz de Cristo. Estão te enganando. Eles disseram que se eu fizer com isso lá e cá e tarará, estão te enganando. Não precisa disso. Para que amuleto na tua vida? Tem a palavra que diz que Cristo é teu Senhor e Salvador, que
tem o Espírito Santo habitando aí e que você precisa exercer, né, essa ousadia, essa coragem de confiar nele e pedir por misericórdia. Todo aquele que clamar vai ser salvo, porque remete-se à presença dele, confiando nele. Então, é importante você aguçar a sua fé pela palavra. Mansidão, um outro fruto que está dentro dessa relação de pessoalidade. É o domínio das emoções diante da provocação. Tem que ser manso. Lembra de Moisés? De repente, Moisés, grande general, importante, né? O filho adotivo da filha de Faraó, e de repente estava lá, olhou, olha, um egípcio está brigando, está criando problema com meu amigo, meu irmão, meu compatriota, eu não vou aceitar não. Foi lá e matou o rapaz. Deus falou, tu não aprendeu nada. Andou nas universidades do Egito, teve toda a oportunidade e na hora que é para mim testar você, você faz uma besteira. Vai para o deserto, vai cuidar de ovelha, vai aprender, a ponto de ele se tornar o homem mais manso, segundo a palavra. Então veja, o ato de cuidar da ovelha, de aprender com o animalzinho, que tem hora que está na crise e fica ali quietinho, né? Ele agora aprende que verdadeiramente ele precisa ter a mansidão. Isso é cultivar no teu coração. Ah, pastor, mas eu tenho sangue nortista, eu tenho sangue de não sei o quê. Tenha o sangue de Cristo. Aí sim, você vai desfrutar do domínio das tuas emoções. Quando a provocação vir, você vai ter força e controle para superar. Entende? Então veja, o Espírito Santo habitando em você, ele vai moldar o teu temperamento. Não adianta, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou não sei o quê. Você tem que ser crente. Você tem que ser convertido. Temperamento se ajusta quando nós reconhecemos que da maneira que a gente se porta não está dando testemunho e vai para a oração. E vai, Senhor, a minha crise, o meu problema, a minha dificuldade é o meu temperamento. Eu não suporto que fale de mim. Eu não suporto afronta. Eu não levo para casa desaforo. Então, Jesus, transforma a minha vida. É isso que tu tem que orar. Aí você tem que se submeter à disciplina de orar. Não é fácil orar, irmão. Não é fácil. Mas quando eu identifico um problema, eu tenho que buscar. Eu tenho que ir lá, insistir, e 90% da tua oração é curar aquilo. É você e Deus. Isso não é relação social, isso aí é a questão pessoal, a dimensão pessoal. Eu estou identificando meu problema, eu preciso ser diferente, eu preciso revelar o fruto da mansidão. Então, eu preciso que o Espírito Santo molde o meu temperamento. Botar em prática. E aí você vai orando, pedindo misericórdia, e cada vez que você ora, cada vez que você pede, cada vez que você clama, Deus vai mudando. Quando chegar uma situação, porque você vai ser provado, aí você, opa, eu estou orando, então tem que me conter. Eu tenho que ser manso. E aí sai cantando o hino 15, sai cantando um Chuva de Graça, sai cantando um hino aí e sai fora do problema. Não, mas eu tenho que ir lá porque está fervendo. O sangue está fervendo. Eu preciso tirar satisfação. Cadê a mansidão? Não é fácil, mas é possível. Temperança, o outro, que é totalmente pessoal. A temperança é o quê? O autocontrole que você vai ter sobre os desejos, seus impulsos. Tem gente que gosta de carregar a caneta do outro. Tem gente que gosta, né, de repente, cobiçar a mulher do outro. E assim vai. Tem que ter autocontrole.
Né? Mas eu aceitei Jesus, mas eu gostava de um rabo de saia. Filho, autocontrole. Agora você tem que gostar da tua esposa. Mas minha esposa tá feia. Dá um jeito nela, repagina ela, ajuda ela, gasta um pouquinho, investe, sei lá. Faz ela tua princesa, mas não ficar olhando a mulher dos outros. Entendeu? Por quê? Pelo fato que você tem que ser temperante, você tem que ter controle dos teus desejos, do teu impulso. Eu estou usando um termo aqui, né, que todo mundo conhece. Todo mundo vive o processo, né, da sexualidade. Ninguém é de ferro aqui. Né? Assim como a mulher, às vezes, olha aquele fulano lá e tem desejos. Se Deus revelasse, meu Deus do céu. Mas ela fica ali quietinha, se dominando, se controlando. Não, tem meu marido, eu estou pecando, eu estou agindo. É isso aí. Tem que te controlar, tem que ser temperante. Por quê? Para garantir o equilíbrio nas emoções, irmãos, né? Nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Então, temperança é algo fundamental. Não adianta eu dar exemplo dos outros, tem que dar exemplo que você vive. Você não é santo. Você se esforça. Mas, em vez de quando aparece um negócio assim, tu olha para o lado, olha para o outro. Ou ninguém está vendo. Embolsa. Temperança é controlar esse impulso de querer carregar aquilo que não é teu. Está lá no trabalho, né? Vê de repente algumas coisas, tem bastante aí, vou levar um. Não é teu. Entendeu? Tem gente que entra nas lojas e você vê aí, às vezes na internet, né? Tem uma loja aí que mostra, né? O vídeo tá a câmera lá escondidinha e os caras olham para cá, olham para lá e esquece. Vai lá e bota dentro da saia, bota... Não sei como tem mulher que faz milagre ali, né? E sai com coisas assim, ó, terrível. Aí chega lá na porta, ei, peraí, tem um negócio aí que não te pertence. A vergonha. E crente, pior de tudo, tem crente, tem as irmãzinhas com cabelo lá no pé, com saiotão, né? Que tu olha lá, crente ladrona. É feio. É desevangelizar. Procura. Eu não estou inventando aqui. Eu estou falando de coisas que a gente vê na internet. É o quê? Falta de temperança, falta de fruto. Aí depois vem para a igreja, quer ser o Botafogo na seara, quer ser o crentalhão lá, que não sei o quê, que deu na terra, e não sei o quê, e está lá todo enrolado. Faltou o quê? Temperança. Né? Eu já disse para vocês aqui em algumas prédicas nossas, que tinha uma mulher, numa das cidades que eu passei, que ela brigava em língua estranha com a vizinha. Se achava Santa Rona, ia lá pro lado da cerca e falar mistério, e xingar e fazer, misturava tudo. Oh, Jesus! Que crente é esse? Que temperança, irmão? É realidade. Se nós não aplicar a palavra de Deus e não buscar a misericórdia e o cuidado e o discernimento, nós damos mau testemunho. Tem tantos exemplos, tem tanta coisa poderia citar, mas no tempo não dá. Então, veja, nós precisamos filtrar. Então, frutos na dimensão pessoal é a fé, a mansidão, a temperança. É você que tem que tomar a atitude e revelar o fruto do Espírito que diz respeito a essa situação da dimensão pessoal. E para fechar, o fruto do Espírito é a saúde espiritual da igreja. O texto 23, verso 23, diz, contra essas coisas não há lei. Então, Paulo vai encerrar o quê? Mostrando que nenhuma lei humana ou religiosa pode condenar o fruto do Espírito. Por quê? Porque ele é a expressão da liberdade em Cristo. Não há lei que possa contrariar o fruto gerado na sua vida, porque Cristo está habitando. É a liberdade de você escolher. É a liberdade que você tem para servir a Deus e mostrar à sociedade, ao mundo, que Cristo em vós, esperança da glória. Uma igreja que está cheia do Espírito é o quê? Igreja equilibrada. Às vezes a gente fica, né, dizendo,
Ô crente, dá glória aí, crente. A gente tenta animar o povo. A gente força, às vezes, né, nos jargões, assim, ó, Deus está na casa, olha aí, ó, o anjo passando aí pertinho de você, aquela coisa de pentecostal, para motivar, quem sabe, para fazer um barulhão, um glória a Deus, mas a vida está toda arrebentada, né? Está tudo com contenda, com inveja, com divisão dentro da igreja, e aí quer dizer assim, eu sou espiritual. Não é nada. É um hipócrita, mentiroso para você mesmo, que está brigado com o irmão do lado, que não fala com ele, que dorme na cama separada lá em casa, porque já não suporta o marido. É mentira. Então, dentro da igreja, dizendo que vão para o céu da boca da vaca. Porque para o céu, onde Cristo está, não tem como. Eu fico indignado mesmo. Por quê? Porque isso é normal dentro das igrejas. Pessoas, grupinhos, panelinha, brincando e dizendo que são livres em Cristo, que estão cheias do Espírito Santo, estão cheias de outra coisa. Não do Espírito de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade, há crescimento, há alegria, há o amor, há a paz, há o equilíbrio. Entende? Então, eu sou responsável pela minha caminhada de fé. Você é responsável também. Então, quando eu entendo que eu sou cheio de fraqueza, de mazela, eu tenho que orar, irmão, e buscar Deus, me ajuda, me dá graça, me fortalece, me livra desse problema, tira isso da minha história. Eu preciso mostrar para esse mundo que eu sou sal, que eu sou luz, que eu estou na tua presença. Então, às vezes, né, a igreja precisa fazer essa reflexão. A igreja equilibrada, ela tem Cristo. Ela é operante, ela milita a fé de maneira que o mundo é impactado. O fruto é o antídoto contra o ataque externo e interno, ou seja, aquilo que vem de fora para te afetar, ele te protege, ele reage. E aquilo que é interno, é pessoal, né, que tenta, às vezes, derrubar você, te estragar, o fruto ele te protege, é o antídoto contra isso. O que acontece? São ideologias, são questões culturais, ou até mesmo espirituais, que às vezes vêm sobre nós para tentar nos destruir, para tentar quebrar a nossa convicção de fé. Então nós precisamos, dentro de um processo onde o fruto tem que ter função comunitária, né, para atuar, a gente precisa do quê? O amor, que é o que une a comunidade, entrelaça, né, as diferenças, é o amor. A paz que vai curar relacionamento. Tem crentes que não pode ver o irmão. Até, às vezes, congrega em congregações diferentes, porque assim, se eu for lá, eu vou ver, não dá, eu tenho problema. Eu estou doente. Está aprisionado por situações de crises e conflito e não tem paz. Então, entenda, o fruto da paz, ele vai curar relacionamentos. A mansidão, ele vai evitar conflitos. Entende? A temperança vai preservar a comunhão. Isso é fundamental. Isso precisa ter função dentro da comunidade. E, para fechar, a maturidade espiritual da igreja, ela não é medida pela eloquência dos dons. Isso é fundamental. Tem crente que fica falando assim, eu tenho os dons, eu revelo, eu profetizo, eu curo, eu está sempre em primeiro lugar. Né? Ele acha que aquilo que Deus deu para ele dos dons é o suficiente, é o que vai mostrar para a igreja que ele é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas ele não tem constância de fruto.
O fruto precisa ser a base. A comunhão, o estreitar da relação com Deus e andar na presença dele vai revelar, muitas das vezes, a bondade, a misericórdia nos dons para que a igreja seja edificada e abençoada, mas não para mim aparecer. E tem gente que cobra. Eu oro para curar, mas se é para câncer, custa X. Eu prego e quero tantos por dia de pregação. Aí eu preciso perguntar, quantas almas você vai me apresentar? Quantos paralíticos você vai levantar da cadeira? Quantas situações de crise emocional você vai curar? Você está cobrando um preço, você está exigindo um cachê alto, então você tem que dar resposta a isso. Mas nós não, a gente paga e fica igual os bobão, levanta o pé, levanta a mão e ri, e mais não sei o quê, abraça o teu irmão, e mais não sei o que lá. É o que está nos nossos congressos. Pastor, de novo isso. É isso mesmo. Quem chega no congresso, vem um estranho que nem te conhece, fala, irmão, levanta aí a mão agora. Não estou falando do Marco que gosta de falar, joga a mão no terceiro andar. Esse é o jeitão dele, é maravilhoso, é dinâmico. Eu estou falando de gente que não vive aqui, que não conhece aqui, e que vocês fazem um auê quando chega. Por quê? Estão sendo manipulados. A pessoa precisa pregar o evangelho e Jesus curar, Jesus transformar, Jesus libertar. Se está alguém enfermo, ser curado. Se está alguém doente com outro, brigado, tem que se reconciliar. Porque Cristo tem que aparecer. A proposta é Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Mas eu decoro a mensagem, venho aqui e jogo tudo e todo mundo. Irmãos, eu já estou cansado disso. Aí os que gostam de movimento, pastor, não estraga a minha festa. Não é estragar a festa. Infelizmente, está entrando por esse viés. Mas a tua igreja vazia. Melhor estar vazia com 10, 20, 30 mais que vão para o céu, do que estar cheia de gente inchada, cheia de problema que não quer ser curado. Então, assim, infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, você, pregador, tem que ter a responsabilidade de pregar a palavra. Naturalmente, quando você tem uma dinâmica na presença de Deus, às vezes o teu temperamento é possível você se alegrar, chorar, você profetizar, você fazer um movimento. Não estou questionando isso, porque às vezes Deus me toma, eu faço umas doideiras aqui. Fazer o quê? Eu não estou questionando, mas a gente tem que estar amparado na palavra, né? Buscando que Cristo apareça, para a glória dele, é tudo para o louvor dele. Não adianta ficar mandando mensagem, pastor, a tua mensagem, até agora eu estou comendo ela. Para com isso. É bom quando a mensagem vai e mexe lá, né, na nossa ferida e sacode nós, e a gente está machucando, está doendo, mas eu estou sendo curado. Então, é importante que nós venhamos, né, entender que o mesmo Espírito que regenerou o crente deseja produzir caráter semelhante de Cristo na sua vida. Entende? Então, o fruto não é imposição externa. O fruto é a manifestação natural da nova vida em Deus. Andar na presença de Deus, ter Cristo habitando no teu coração, a tua vida, o teu testemunho vai ter que impactar gerações. Vai ter que mudar a realidade aonde você passa. Porque Cristo em vós, esperança da glória. Fique em pé. Eu quero orar por você para que Deus nos dê graça. Que Deus venha trazer a sua palavra nos confrontando cada dia mais, para que o nome dele, né, seja louvado através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, exaltamos, Pai, verdadeiramente a tua presença em nosso meio.
Pedimos, Senhor, que Tu venha confrontar com a Tua palavra os nossos corações. Somos falhos, somos pecadores, mas quando, Deus, diante da Tua palavra, que ela é verdadeira e ela é fiel, nós somos confrontados e temos que dar resposta. E a nossa resposta seja, Senhor, que nós venhamos diminuir e que Tu possas aparecer e que o mundo veja que verdadeiramente Tu és o Senhor. Abençoa a Tua noiva, abençoa a Tua igreja, entra com propósito, Senhor, de maneira espiritual. Pedimos, Senhor, que Tu venha entrar, Senhor, com mão forte, mudando e transformando os nossos temperamentos para a glória do Teu nome. Abençoa, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.